E aí, meu povo, eu acho que tá todo mundo com a cara que vocês estão vendo aqui, esperando que o Bitcoin rompa os US$ 38.000. E todo mundo pronto com aquela cara, né? Ah, eu sei que tu vendeu Jerônimo e você vai estar errado o tempo todo. É, então eu vou... vamos analisar então a situação do mercado, tá? Eu continuo vendido, tá? Então... não me julguem, podem continuar com essa cara aqui, sintam-se à vontade para rir da minha cara mais tarde se esse troço explodir ou ficar para trás. Vamos lá. O Bitcoin, então, no meu setup, no gráfico diário, tá começando sim a formar um sinal de compra, tá? Deixa eu aumentar isso aqui. Vamos, cara, carrega. Aí, tá? Histograma subindo, ok? Isso é um sinal interessante. Vamos então analisar o que está acontecendo dentro, né, desse período aqui do histograma. Deixa eu só lembrar, eu ainda enxergo um sinal de venda no meu setup de 3 dias, que são essas barras decrescentes aqui, tá? Não tenho sinal de venda no semanal, isso só vai aparecer quando o Bitcoin bater os 37.100. Então eu tenho apenas esse sinal de venda aqui no meu setup ainda, ok? Detalhe, esse é o único sinal, é o sinal que eu considero mais para operações, tá? Que eu faço para me posicionar. Então, como eu estou enxergando sinal de venda, eu não me mantenho comprado ainda, tá? Mas no diário sim, a gente tem um sinal de recuperação, tá estourando aqui para bater os US$ 38.000. No 12 horas, o que a gente enxerga então? Essa tentativa de recuperação tá começando a ficar um pouco preocupante só pelo fato de ele estar resistindo demais, né? Já bateu nesse topo aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes, rejeitou todas as vezes. É aquela história da água mole em pedra dura, né? Vamos ver se vai dessa vez subir. Tá interessante aqui que ele tá nesse gráfico de 8 horas, por exemplo, fazendo aqui né? Ele não tá renovando mínimas aqui, a coisa tá tentando se segurar e subir e furar esses US$ 38.000. No 4 horas está mostrando então um sinal de compra com aceleração. Então está tudo indicando que o Bitcoin quer realmente furar esses US$ 38.000 agora. Só que nos gráficos aqui, nos tempos bem menores, então de 2 horas, o que eu estou enxergando? Está subindo agora nesse momento com um volume um pouco menor. Tá? Obviamente essa barra está em informação, então não dá para considerar essa última, tá? Então tá começando a diminuir em relação às 2 horas anteriores. Isso também não quer dizer grande coisa, tá? Pode mudar muito rápido e simplesmente o volume vir de vez e fazer essa bosta disparar para cima, tá? No meu histograma, então, ele ainda não, ele tá, né, subindo devagar e sempre, mesma coisa que o preço. Tá bem ruizinho esse gráfico, deixa eu clicar aqui, isso. Então aqui tá bem bonitinho ele subindo, né? Detalhe que ele começou a renovar uma mínima aqui e as máximas estão cada vez menores. Então começou a ficar um pouco duvidoso. E eu tô me questionando aqui se esse troço vai realmente estourar para cima ou não. Ou se simplesmente vai fazer o que fez aqui, que é correr aqui para cima e devolver. Como aconteceu nessas horas aqui anteriores. Faz o que? 6 horas atrás começou esse processo de tentar furar os US$ 38.000. Que foi rejeitado. Então a gente está enxergando essas rejeições aqui com uma certa consistência, tá? Então eu preciso ver isso aqui, furar os 38 e se manter ali por cima e não voltar mais, tá? Nos 30 minutos aqui o volume está subindo de volta, tá começando a ganhar força. Vamos ver até o final da gravação do meu vídeo o que vai acontecer, tá? E se vai todo mundo poder celebrar então a perfuração dos US$ 38.000. O gráfico de 15 minutos também está subindo, com o volume começando a aumentar também, tá? Bom, eu ainda como eu enxergo o meu sinal de 3 dias, então eu não me preocupo muito com isso aqui. Provavelmente ele rompe, tá? Esses US$ 38.000. A questão é que ele tem que se manter ali em cima, tá? Então, enquanto eu enxergar esse sinal aparecendo aqui para mim, esses histogramas só descendo, eu continuo de fora, tá? Mas isso é assim, ó, minha questão de proteger o capital que eu lucrei, né? Como eu tive lucro, eu entrei nos 26, meu preço médio estava nos US$ 26.000, tive um lucro legal. Cara, pensei, vamos deixar agora a coisa desenrolar um pouco. Se anda para cima por um dia, por exemplo, 2 ou 3,
Não vou perder grande coisa, então eu tô deixando de ganhar 2%, o que não é assim um tufo nem nada, então tá tudo certo, tá tudo sob controle, não tô ficando tão para trás assim, beleza? Então vamos seguir aqui acompanhando. O S&P 500 está operando hoje, está aberto aqui o negócio. Eu tinha mostrado um gráfico há um tempo atrás, no setup de 4 horas, que ele poderia começar um processo de correção. Ele está bem devagarzinho aqui. Hoje é um dia de pouco volume, porque é feriadão, é uma sexta-feira após o feriado de Ação de Graças, então espero que a coisa ande devagar. Mas eu estou enxergando então esse sinal de correção aqui no gráfico de 4 horas. Isso aqui é uma alta que veio lá do dia 23 de outubro e veio até agora, no dia 24. Então, assim, isso aqui pode acarretar numa correção, né? Como aconteceu no passado, e talvez empurre o mercado de criptomoedas junto para baixo com alguma intensidade, tá? E pelo visto o Bitcoin já furou os 38 mil dólares. Tá aqui ainda. Cara, que masturbação braba isso aqui, véio, tá? Vamos lá, fura esse troço, cara. Bom, então esperamos ansiosamente que todos vocês que estão comprados lucrem muito e tenham dinheiro e possam, né, abrir um sorriso aqui em vez de ficar com essa cara de quem está se segurando para, né, vir atrás de mim dizer que eu estava errado, tá? Bom, então estamos aí, né, segurando a pica aqui e eu vendo o Bitcoin subindo ao infinito com força agora, né? Olha que lindo, maravilhoso. Comecei a gravar na hora certa. Então tá aqui o bicho velho, né, mostrando que tem força. Tomara que não seja simplesmente uma liquidação de shorts, né? E daí, se for o caso, deve voltar a cair para começar a liquidar os longs. Depois desses 38 mil dólares, provavelmente começa o pessoal a abrir os longs. E aí começa a manipulação para liquidar de todo mundo, de todos os lados. Então, vamos ver se isso aqui se mantém. Pelo visto, tá indo embora. Ligou o foguetinho. Que lindo. Tá? Fico feliz por todo mundo que está ganhando dinheiro nesse momento. Vamos lá. Como é que está o Ethereum? Então o Ethereum na carona do Bitcoin está subindo, né? Tá lindo e maravilhoso, dando sinal de alta no diário. No 12 horas não precisa nem dizer nada. Então vamos ver aqui rapidão. Tá querendo então voltar a máxima que teve aqui alguns dias atrás. Isso aqui foi dia 10 de novembro, que chegou aos 2.125. Então vamos ver se o cara aqui também anda, tá? Eu não tenho sinal de venda em tempo gráfico nenhum aqui, tá? Então tá tudo muito lindo. O único sinal de venda que eu tinha era no 3 dias que tá indo embora, tá? Então isso aqui é um sinal de força, tá? O histograma de 3 dias andando de lado e quando vê a piroca verde vem e o histograma começa a subir. Sinal, informação, então isso aqui ainda pode voltar a cair, né? Mas a princípio eu só acredito que aquilo ali começa a virar um sinal de venda de novo quando eu enxergar outros sinais de venda aparecendo nos tempos menores. Então no diário tem que começar a virar para baixo. Pelo visto agora é hora de quem está comprado celebrar, tá? Então celebrem, tá? Muito bem, lindo. Então Ethereum alta infinita, a princípio, tá? Não tem sinal de venda em mais lugar nenhum. Tudo que eu tinha de sinal de venda que estava se formando desapareceu. Eu espero então que se mantenha dessa forma, porque a coisa mais chata é ficar nesse período de indecisão. E aí às vezes a gente não sabe se realiza lucro ou não. Então, no Bitcoin, então, decidi realizar e ver. Estamos pagando o pato aqui. E então, abram um sorriso, meu povo. Vamos lá. Ethereum. Então, Ethereum alta infinita. Só lembrando, tá? Quem está comprado, eu recomendo sempre, então, ficar de olho no diário. Então, ele está subindo. Se ele começar a fazer essas barras menores aqui, daí começa a abrir o olho, que talvez venha um processo de correção de novo, aquela história toda. Por enquanto, alta infinita e era isso, tá? Não tenho o que falar. Olha só que lindo. Fez um pivôzinho de alta aqui, vai embora. Espera-se, tá? Tá tudo muito, muito no início ainda para concluir muita coisa. Porque, por exemplo, aqui, né?
Ele devolveu, então nunca se sabe. Nesses períodos bem baixos aqui, acabou de acontecer um movimento, pode acontecer a devolução com juros pra gente, tá? Mas a princípio, tá tudo indicando alta sustentada no Ethereum. Vamos lá, contra o Bitcoin, eu já havia comentado no vídeo anterior que ele estava mostrando mais força que o Bitcoin, então a tendência do Ethereum é subir mais que o Bitcoin, é o que está acontecendo agora. Em 3 dias tem sinal de compra de Ethereum versus Bitcoin, no diário a mesma coisa, e no semanal também, está bem bonito. Então, a princípio, o Ethereum se mantém mais forte que o Bitcoin daqui para frente, e valoriza-se mais que o Bitcoin. E num processo de correção, espera-se que ele se segure melhor que o Bitcoin, tá? No tempo de 4 horas eu enxergo só aqui um potencial sinal de venda indicando que o Bitcoin agora tenderia a subir mais, tá? Mas são proporções bem pequenas, tá? Então eu não levaria isso aqui em consideração. Eu prefiro não usar esses tempos menores para determinar muita coisa com Ethereum / BTC, porque são duas moedas muito voláteis, então cada uma pode ir para um lado e isso aqui muda de rápido demais, tá? O BNB, que estava muito feio, estava terrível depois daquela notícia da Binance, cara, ele não segue assim lindo e maravilhoso. Ele está recuperando com o Bitcoin, mas ele não está renovando máximas ainda, tá? Ele está se segurando aqui. No meu setup de 3 dias, ele está com sinal de venda. Esse sinal de venda está bem mais nítido aqui, porque está mostrando a aceleração desses histogramas, né? E no semanal, o sinal de venda se mantém aqui. Então, vamos ver o que pode acontecer. A princípio, no diário, então, por causa dessa movimentação aqui do Bitcoin, ele está sendo aparentemente empurrado junto e deve dar uma recuperada, mas tá bem feinho, tá bem fraquinho ainda. Então tá tentando montar uma recuperação aqui, só que a gente viu no passado que, né, por exemplo, no gráfico 12 horas ele tentou fazer isso e creu para baixo, e de novo e outro creu para baixo. Então assim, eu tô menos confiante no BNB por enquanto. Por consequência, eu fico então ainda de fora de comprar Meta Hero, porque o preço dela é empurrado pelo BNB. No 4 horas ele já está me mostrando aqui que tá fraco, tá? Então ainda é um candle vermelhinho aqui, tá andando muito lateral aqui em cima no histograma, e no de 2 horas já está formando então barras menores. Então isso aqui eu não descarto que nos dê uma surpresa desagradável ainda e corrija, tá? O gráfico de 1 hora também está fraco, ele está andando em ondinhas cada vez mais baixas, né? E o histograma também está indo para baixo aqui no de 1 hora. Até nesses tempos menores está um pouco feio para o BNB. Então assim, ó, eu desconfio muito que esse troço aqui derreta, tá? Então eu me mantenho com medo do BNB, tá? Essa função com a Binance aí, ela é meio recente e a gente não sabe que surpresas ainda podem nos aguardar. Então tem a questão da indefinição também, né? A aversão a risco faz com que as pessoas tendam a se afastar do BNB. Contra o BTC, obviamente, a gente tem então um sinal de venda no 3 dias idem, e está renovando esses fundos aqui. Então ele está perdendo essa região disso que foi suporte no passado, desde 2021, tá? Onde aqui começa a ficar mais preocupante então a situação do BNB em relação ao Bitcoin, porque ele está começando a perder o que seria o suporte, tá? Isso aqui é um pouco feio de ver. Então eu não duvido que a gente enxergue um descolamento mais brabo aqui e uma queda mais forte, tá? Então assim, se esse troço me cair 30%, eu não vou ficar muito surpreso, tá? Olha só no mensal como é que tá indo buscar petróleo, né? Então não tem como estar confiante com o BNB no momento. Então muito cuidado, tá? Com apostas nessa moeda por enquanto. Não está mostrando força nem nesses tempos menores, quem dirá nos maiores. Deixa eu ver aqui. Eu tinha BNB versus Ethereum aqui em algum lugar. Tá aqui ele.
tá? BNB contra o Ethereum, então, se estava fraco já contra o Bitcoin, no contra o Ethereum deve estar mais fraco ainda, porque o Bitcoin que o Ethereum está mais forte que o Bitcoin. Então aqui novamente a gente enxerga essa última, né, esse último momento aqui no suporte, nesse gráfico aqui que se estende por muito tempo, desde 2021, cara, isso são 2 anos e meio aqui, desde março de 2021. Em que o BNB contra o Ethereum ficou aqui nessa região, já está no limite do limite, dando sinal de venda no semanal e no 3 dias. Então, cara, eu acho que game over, tá? Por enquanto, a coisa aqui tá feíssima, tá? Esse aqui é o gráfico mensal, indo cada vez mais para baixo, com o histograma também indo puxando para baixo. Então, cara, eu acho muito difícil que caia tanto e volte a um preço, a um valor como esse aqui que a gente teve, que foi um BNB valer 0.03 Ethereum, tá? Isso aqui seria um preço abaixo de $100 no BNB. Eu acho difícil porque é uma rede grande, muito utilizada, então ela é uma moeda que tem utilidade, né, na rede dela. Então só tá preocupante, tá? Então, muito cuidado. A gente não tem noção do que pode acontecer. A gente sabe que a Binance CZ tem essas moedas e eles podem dumpar isso aqui na nossa cabeça. Então, muito cuidado, tá? XRP tá dando, então, começando a mostrar um sinal de compra no diário, tá? Tá bonitinho aqui subindo. O que eu não gosto de enxergar é que o preço tá começando a andar muito de lado, então ele recuperou essa queda, mas depois disso ele perdeu força, né? Ele foi subindo devagarzinho, então subiu 5%, agora subiu 1,5% e agora tá mal e porcamente tá ganhando 0,1%, tá? Eu não gosto de ver isso é um sinal de mais fraqueza para mim. E no 12 horas tá uma situação similar, tá? Apesar de ter dado sinais de compra aqui no histograma do 12 horas, ele tá andando muito de lado. Tá parecendo um galho de árvore aqui, que vão podar em breve. Então, no 4 horas já estou vendo o sinal de venda. E no de 2 horas também está começando tá ficando cada vez mais para baixo aqui esse histograma. Então, a princípio, quando isso acontece, o histograma vai para baixo e o preço lateraliza, em geral, o preço cede e cai, tá? É o que aconteceu nesse período aqui, tá? O histograma foi dando sinal de venda, o preço lateralizou, em algum momento o preço cedeu, tá? Até foi aqui perto do cruzamento da linha do sinal aqui do MACD, que daí o preço cedeu na XRP. Então, eu não duvido que aconteça uma repetição desse movimento aqui, tá? Então, só fiquem de olho aberto, porque ela pode perder valor, tá? E dar uma corrigida. Então, o sinal de venda se mantém no 3 dias ainda, apesar da tentativa de recuperação de hoje, que está sendo carregado junto com o resto do mercado. O semanal continua com o sinal de venda junto com 3 dias. O sinal de venda do semanal está em formação, então eu não posso falar que é um sinal confirmado. Em geral, não é uma boa ver sinal de venda nos 2 tempos gráficos, no semanal e 3 dias, tá? Apesar de haver recuperações nesses períodos menores do diário, aí 1 dia, 2, 3 de um pouco mais de lucros, e quando vê, pimba para baixo de volta. Então, muito cuidado, tá? Vamos lá. A Solana finalmente está querendo reagir, obviamente arrastado pelo mercado, só que ela está com o padrão similar com o que eu vi aqui na XRP que eu acabei de mostrar. Recuperou andando de lado agora. No 3 dias eu sigo com sinal de venda nele. Pode ser que a Solana reaja como o Ethereum reagiu, tá? E essa barra aqui do histograma começa a ficar verde e suba, então vai mostrar mais força no preço para mim. Aí sim a gente começa a acreditar então em continuidade de alta na Solana. Por enquanto eu não tenho um sinal muito forte nela, tá? O histograma do 12 horas tá subindo enquanto o preço anda de lado. Isso para mim é um pouco de falta de força no preço, tá? Eu ao invés de sair comprando no preço de agora, eu prefiro colocar um stop gain em algum valor um pouco acima. Então tá no preço de agora, eu estou enxergando aqui, por exemplo, o histograma de 2 horas. Tá querendo reagir, mas ele estava fazendo mínimas cada vez mais baixas, tá?
na Solana. Numa hora, só agora que reagiu, nesse período agora que eu comecei a gravar o vídeo, tá? Então ela tá indo meio que de carona. O que eu iria sugerir aqui para quem quer comprar Solana, ao invés de entrar no preço de 58,2, que é o que tá agora, esperar ela romper um pouquinho. Deixa eu ver quantos por cento é isso aqui. Como é que eu consigo medir aqui? Vamos ver. Cara, espera ela subir mais 2%, chegar nessa região que tava aqui. E aí sim entra para comprar quem quer comprar para ficar segurando, né? Quem quer fazer hold infinito. Eu acho melhor fazer isso do que arriscar comprar para ver o troço simplesmente corrigir de volta num movimento de surpresa para baixo, tá? Tem que lembrar que acontece a história da manipulação de mercado e liquidação de alavancagem, etc e tal. Então, eu sempre prefiro ficar mais de olho, tá? Enquanto isso aqui está me mostrando venda, eu fico mais alerta para movimentações agora. Se subir, eu espero que suba, mas tem a possibilidade de correção sempre, né? De dar um pullback e pegar a gente de surpresa e voltar a ficar feio de novo, tá? Ultimamente tem acontecido isso com bastante frequência, tá? Eu estou dando sinal de venda, sinal de compra, e quando vê, já muda tudo de um dia para o outro. E muda assim com força, né? Muda com violência. Então, um pouco de cuidado apenas, tá? Nunca é demais. Aqui no histograma de 3 dias da ADA, eu sigo com sinal de venda, apesar do negócio estar só subindo. No semanal não tem sinal de venda, tá mais bonitinho já. Então no diário só que está mostrando a recuperação. E nos tempos menores, né? Tá nessa região de resistência aqui. Lembrando que o mercado tende a andar junto, então é o que está acontecendo. A princípio, eu teria que ver então a ADA furar os 40 centavos aqui, para ficar mais confiante de que ela vai realmente seguir subindo, tá? E não vai simplesmente bater de cabeça aqui e devolver, como aconteceu aqui no passado. Isso aqui não é uma situação agradável, a gente sair comprando e o preço simplesmente devolver, né? Bateu num topo aqui que a gente enfiou na cabeça e o troço me devolve 12%, tá? A gente está sujeito a ver isso acontecendo ainda, na minha opinião. Então, cuidado, tá? Eu sempre acho muito perigoso ficar muito confiante com essas renovações de máxima aqui enquanto eu tenho o sinal de venda no 3 dias. Eu espero isso aqui começar a ficar verde, que nem a gente viu no Ethereum, por exemplo, e se manter assim, tá? Então eu não me importo de deixar de ganhar uns 2, 3, 4%, porque quando corrige, às vezes corrige de vez, que nem ali perdeu 12%, cara. Então é muito rápido e perigoso ficar confiante demais, tá? Uma outra sinalização que a gente pode ver que tá todo mundo extremamente bullish com o mercado e ninguém tá considerando a possibilidade de que o mercado pode corrigir, tá? Então isso é aquela história da complacência, né? Então eu prefiro alertar para que não sejam complacentes, tá? Porque pode realmente acontecer uma correção ainda de acordo com o meu setup, tá? Então, aproveitem esses movimentos aqui, mas não deixem de realizar algum lucro quando vocês verem a coisa invertendo. Então, aqui na Dogecoin, mantém-se o sinal de venda aqui ainda, ele está em formação, não está finalizado nesse momento. No semanal está andando de lado, não tem sinal de venda mais, ele já desapareceu por causa dessa movimentação de agora. E no diário, então, começou a recuperar. Ele finalmente, então, começou a mostrar que quer vir de volta. Histograma do 12 horas subindo, 8 horas subindo. Agora vai estar tudo mostrando um padrão similar, né? E no de 12 horas está mais lateral, formando picos menores. Então, por isso que eu prefiro ficar um pouco de olho, tá? E no de 1 hora, então, ele estava devolvendo o que subiu e pimba para cima, volume voltando. Cara, a princípio Dogecoin quer se recuperar bem, tá? Mas eu não tô sentindo tanta firmeza nela aqui ainda não, tá? Esse gráfico de 2 horas, por exemplo, andou muito lateral, esses histogramas começando a formar topinhos cada vez mais baixos, então
Se recuperar, eu acredito que pode devolver logo, tá? Então, é aquela história de aproveitar para fazer um trade rapidão e cair fora no momento que a gente começa a enxergar histogramas como de 4 horas virando para baixo, tá? Ele já está muito tempo subindo, então em algum momento ele vai começar a virar para baixo. E eu acho que nesse momento, se a gente vê uns 2 ou 3 aqui andando de lado no 4 horas, o histograma começar a mostrar isso aqui, barras cada vez menores, aí é a hora de sair fora, que nem aconteceu aqui, ó, tá? Deu 2 barras menores no 4 horas, cai fora, tá? Cai fora. Chegou num topo e começou a ver histograma de 4 horas caindo, cai fora. Especialmente porque nós temos isso aqui ainda. Enquanto isso aqui está acontecendo, é bom não ignorar esses sinais aqui, por exemplo, no tempo de 4 horas. Isso vale para todos os ativos, tá? A Tron segue recuperando. Tinha perdido os 10 centavos e voltou com tudo, mas eu tenho um bom sinal de venda aqui no 3 dias ainda. E no semanal também, outro sinal confirmado, então eu não duvido que ela vai continuar corrigindo, tá, pelos próximos dias. Obviamente agora é o momento de festinha aqui do Bitcoin, né? Finalmente rompeu os 38 e tá então acelerando para o lado, só que novamente, né, ela recuperou toda a queda e começou a formar esses candles aqui meio curtos, tá? Então ela não tá com força. O de 12 horas nos mostra isso com mais nitidez. Então ele está andando muito lateral com esses histogramas dessa forma. E o de 4 horas já está começando a fraquejar, tá? Nem chegou a voltar para as máximas aqui de antes daquela queda que teve. Então, para mim isso é um sinal de um pouco de fraqueza ainda. Eu ficaria preocupado em segurar essa moeda no momento, tá? Então, para mim entrou um venda. A Matic finalmente saiu dos 77 centavos. Eu acho que ela continua com o sinal de venda aqui no 3 dias. Continua com o sinal de venda no 3 dias. Então, novamente eu aviso, cuidado, tá? Ela nem chegou... cara, que merda. Deixa eu clicar aqui. Aí. Ela nem chegou a recuperar o tombo que deu no candle anterior de 3 dias. Então, apesar de estar tudo parecendo mais otimista, alerta, tá? Cuidado. Porque isso aqui pode virar. Semanal tá dando venda. No 3 dias continua dando venda. Então... e o diário, então, ele finalmente começou a mostrar a tentativa de recuperação, apesar de ter renovado a mínima do dia anterior. Então ele fez uma mínima menor do que a do dia de ontem. E também está nesse padrãozinho de lateralização demais, na minha opinião, com o histograma andando bem de lado, o preço também. Está abrindo, parece que um braço aqui. Então está tentando recuperar, desandou, tentando recuperar de novo, só que o histograma está chegando no nível que já estava, né? Até ultrapassou e o preço nem voltou para os níveis que ele tinha antes dessa queda aqui. Então, para mim, isso aqui é preocupante, tá? No 4 horas, finalmente, a gente está vendo um pouco de aceleração. Mas, cara, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Bom, deixa eu esperar esse gráfico abrir. Ótimo. Eu ficaria só com um pouco de receio, tá? Ele está finalmente renovando a máxima dos 30 minutos aqui. Deixa eu ver. Não. Ele deu uma pirocada aqui pros 79,73. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Eu arriscaria dizer que é possível que isso aqui tenha sido a máxima do dia na Matic, tá? 79,2. Ok? Então assim, ó, eu ainda tô desconfiado dela, porque eu tô vendo aquele meu sinal lá no 3 dias e no semanal de venda. E esses gráficos menores aqui nos mostrando muita lateralização. Cara, talvez ela chegue nos 80 e poucos, mas eu não tô confiante que passe aqui dos 80 centavos. Por enquanto, tá? Essa é a minha análise, tá? A DOT... Cara, eu tenho que ser mais rápido. Eu vou ter que ser mais rápido aqui. Desculpa, povo. Eu tenho que sair aqui. Vamos ver. No 3 dias, então, eu tenho sinal de venda ainda. No diário, tá mostrando a recuperação que a gente viu. No 12 horas também tá andando do mesmo jeito que a Matic. Então, eu não estou confiando nessa recuperação ainda, tá? Ela tá chegando numa zona de resistência aqui. Que a gente pode imaginar uma linha aqui por cima. Então, um pouco de cuidado também. Eu acredito que essa alta na DOT
pode parar por aqui, no 5,20, 5,30 no máximo, e começar a devolver, tá? Ele já estava querendo devolver antes, e aí veio um pouco de volume, mas cuidado, tá? Então, eu acho que a gente está chegando numa espécie de topo em tudo aqui, por enquanto, tá? Nessas altcoins, tá? A Link no semanal tá com sinal de venda mantido, o 3 dias idem e sinal de venda mantido, tá? Então muito cuidado de novo, não se afobar, eu acho, com esse movimento de recuperação que está tentando acontecer no diário. No 12 horas ele segue andando muito lateral, então eu não tô botando fé na recuperação ainda aqui, tá? Segue aqui andando nas 4 horas muito lateral. Cara, eu tô achando perigoso, tá? Eu não entraria em Link agora. Vamos lá. Litecoin. Aí, a Litecoin, Jesus Cristo, gráfico, abre pra mim aqui. Eu tô mostrando muita informação aí, fica muito pequenininho. Peraí, aqui, pronto. No 3 dias tá voltando com sinal de compra. Finalmente a Litecoin tava só mostrando fraqueza. No semanal eu não tenho sinal de venda ainda, tava com sinal de venda, tava bem feio. Cara, e o 3 dias tá sim mostrando o sinal de venda, eu tô maluco. Então, agora essa recuperação, vamos ver o que vai acontecer. Me parece que tá similar com as outras também, voltando para essa região de antes da queda que teve, há alguns dias atrás. E talvez ela se segure por aqui, mas a princípio eu não tô botando fé nessa alta ainda, tá? Acredito que aqui a Litecoin estaciona 70 com 50. Tá parecendo que tá rejeitando aqui no gráfico de 1 hora e no de 15 minutos também. Então, um pouco de cuidado. A AVAX está com um sinal de venda bem mais forte no diário, tá? Histogramas indo lá para baixo, com aceleração, com força. Começou a se recuperar agora, tá? Mas o meu sinal de venda no diário está mantido ali. Não tem sinal de venda no semanal nem no 3 dias. Isso aqui é um pouco menos pior, então, para mim, tá? Talvez ela se recupere, só que ela tem que começar a renovar a máxima desse candle anterior aqui de 3 dias, que foi de 22,29. Então, um pouco de cautela, tá? Porque isso aqui tá indo para... Esse histograma tá indo para baixo, isso aqui me indica ainda que pode corrigir de volta. Um pouco de cuidado aqui. 12 horas mostrando uma aceleração finalmente. Mas está chegando numa região também de resistência de preço aqui. Gráfico de 2 horas subindo. Tá um pouquinho mais bonito. Do que as demais, tá? 30 minutos. Tava querendo corrigir, voltou agora com a alta do Bitcoin. Cara, eu ainda acredito que isso aqui pode causar surpresa. Como tá vindo o final de semana, então talvez comece só a lateralizar aqui mesmo e recupere, tá? Mas a princípio eu ainda estou enxergando tudo com mais cautela no momento. A Maker, que eu falei que era uma das poucas que estava com sinal de compra. Ela segue com sinal de compra no 3 dias. E no semanal também está dando sinal de compra finalmente. Então a Maker está um pouquinho melhor em relação aos sinais do meu setup, tá? E no gráfico diário, a única coisa que está acontecendo que eu não estou gostando é que está lateralizando aqui em cima. Então ela tentou recuperar e agora está me dando a impressão de que vai começar a devolver. O gráfico de 12 horas nos mostra, então, isso mesmo, tá? Começando a descer o histograma, o preço lateralizando, perdendo força. No 8 horas também. Então, pode ser que a Maker tenha feito um topo aqui nos 14, nos 1.465, 1.500 dólares, tá? Vamos ver se ela começa a recuperar aqui no 30 minutos, está talvez mostrando uma recuperação, tá? Então, tô um pouco mais desconfiado aqui, porque o histograma de 12 horas está querendo começar a voltar para baixo, tá? Então ela pode dar um pullbackzinho aqui até os 1.300 e pouco ainda, não descarto essa possibilidade. A Elrond estava lateralizando, continua lateralizando, mas agora o sinal de baixa está bem mais nítido no 3 dias. No semanal eu não tenho sinal de baixa mais, ele desapareceu, obviamente sinal de informação, aquela história toda. No diário, então, recuperando e voltando pro range que ele estava aqui, né? Lateralizando ao infinito esse negócio. Chato pra caralho.
Me parece que como já fez topo aqui das outras vezes no 46 e pouco, que posso fazer topo de novo aqui, tá? Vamos ver aqui, 8 horas já está lá em cima, quer dizer, 4 horas está lá em cima, desculpa. Então o histograma já andou bastante. Se ele continuar lateralizando, ele vai começar a dar sinal de venda. Então na minha análise, isso aqui tem muita chance de começar a corrigir de novo, né? Dar uma devolvida e permitir que a gente fica fazendo trade aqui nesse range aqui de, né, sobe, bate aqui, cai, compra, sobe, vende de novo quando subir e fica nessa masturbação aí infinita, tá? Então, Elrond é masturbação infinita. Injective segue com sinal de venda no semanal e no 3 dias também. Vamos ver como é que tá o diário dela. O diário dela começando a recuperar por carona, né, do resto das altcoins. Mas nitidamente a gente enxerga topos cada vez mais baixos. Então isso aqui não é muito legal. Tá tentando então retomar a alta aqui no 12 horas. Tá fazendo um pivôzinho de alta no 12 horas. Né? Deu uma porrada, recuperou, começando a querer dar uma segunda onda para cima. Mas ao mesmo tempo que no 4 horas eu enxergo topos cada vez menores. Cara, eu tô achando que ela vai parar por aqui, tá? Nos 15,80. 15,80 por aí, pra mim, topo da Injective por hoje. A não ser que simplesmente o mercado rasgue pra cima mais um pouco, tá? Kusama, sinal de venda mantido no 3 dias. Então essa é a minha preocupação com o mercado, tá? Eu tô vendo esses sinais de venda mantidos em várias altcoins ainda, apesar do pullback aqui, da alta do Bitcoin, tá? Então tem sinal de venda no semanal ainda. Semanal, no 3 dias também sinal de venda. Então por enquanto é venda, apesar de tá recuperando agora, tá? Então, isso aqui, eu gostaria de ver o mercado inteiro. Para mim, uma sinalização de mercado saudável é o mercado inteiro andando e renovando essas máximas, ao invés de começar a ficar fraco aqui nesses tempos menores já. Então ele recupera uma queda, anda de lado, não volta às máximas que tinha no dia anterior à queda e fica andando de lado aqui para quando vê, devolver de novo. Olha aqui as 2 horas aqui, então já me mostrando o sinal de venda de novo, começando aí para baixo, tá? Então cuidado com a Kusama, para mim estamos no topo dela nos 24,80. Moon River alta no diário, acho que já era alta no 3 dias. Ele estava mostrando uma grande força aqui, continua mostrando alta. Eu não sei o que fez essa coisa subir tanto, tá? No 12 horas está começando a mostrar fraqueza aqui, então talvez ele volte pros 5 e pouco. Vamos ver, tá? 12 horas também começando o histograma andando para baixo. Então, e no 4 horas dando sinal de venda bem mais nítido para mim, tá? Conforme aconteceu aqui. O preço ainda não chegou a dar uma corrigida forte, que nem aconteceu aqui, que é 8%, tá? Por enquanto corrigiu só 3%, mas eu não descarto que progrida para uma queda mais forte, porque o sinal no 4 horas ele geralmente funciona bem, tá? Então aqui a gente tem o histograma indo para baixo, já cruzou para baixo aqui, né? Deu o sinal aqui e caiu 3% e depois 8%. Então eu não duvido que aqui, então a gente está caindo quase 3%. Eu não duvido que aconteça de novo uma correção dessa aqui, tá? Não duvido. Porque a sinalização está similar. Glimmer no 3 dias está dando alta. Realmente está subindo bem. Vamos ver no semanal também. No diário está subindo e recuperando, formando uma espécie de bandeira aqui, mas tá legal, tá bonitinho, tá? Teria que passar das resistências aqui, tá começando a rejeitar de novo, né? Então tentou subir de volta para os preços que tinha aqui e foi rejeitado. Eu ficaria de olho nesse histograma de 4 horas, tá? Também eu estou enxergando uma rejeição aqui. Essas rejeições que acontecem, a gente pode ver o pavio aqui no topo dos candles, tá? E aí quando vê o histograma começa a andar de lado e começar a fraquejar, aí abrir o olho, tá? Por enquanto eu tenho sinais de compra nela, né? Na Glimmer, mas fica de olho aberto aí, meu povo. Fica de olho aberto, tá? 30 minutos alta infinita ainda. Só tenho sinal de compra por enquanto nela, tá?
Eu só gostaria de, para ter mais confiança, gostaria de ver então o mercado todo andando para cima e não assim um ou outro apenas. Geralmente o mercado anda todo junto. Então, por enquanto, eu ficaria bem mais confiante enxergando então a Glimmer recuperando a máxima que teve, que foi de 26,40, tá? Tá nos 25,90 agora. Então, voltando para cá, aí eu fico mais confiante de que tá com força para continuar esse processo de valorização aqui. A FET está em alta infinita. Que coisa milagrosa isso aqui, tá? Opa, cliquei no mensal sem querer. Semanal. Vamos, cara, abre aí pra nós. Aí, tá. Semanal é alta infinita. No 3 dias é alta infinita. No diário, tá andando de lado. Com bastante volatilidade, né? Cai muito, sobe muito. Então, cai 9, 10, 4%. Aí sobe 11%. Aí cai mais 4% e sobe mais 9%. Isso aqui é muito volátil pra minha cabeça de sardinha, tá? Então eu acho perigoso só a gente achar que o troço vai subir infinito. Sinalizações estão aí de alta, tá? Só que quando vê, o cara tem uma surpresa dessa, né? De ver uma queda dessa magnitude aqui. Nesse tipo de moeda, como isso aqui acontece com muita frequência, eu esperaria ver um candle vermelho aparecer e comprar no fundo no candle vermelho, tá? Eu não ia comprar agora, por exemplo, 54 centavos. Eu ia esperar aparecer um candle vermelho, nem que ele suba até os 60 de novo e caia de volta para os 50, mas eu vi um candle vermelho pelo menos. E aí sim eu entraria comprando, tá? Eu fico com mais receio aí de sair me atirando em coisa que está subindo, mas corrige 10% de um dia para o outro. A NIR está se recuperando bem, tava com sinal de venda. Pera aí. Volta aqui, cara. Eu tenho que chegar bem pertinho aqui, porque tem umas barras muito grandes. Vamos lá. Aí. Tá. NIR continua com sinal de alta no 3 dias. Ele estava mostrando sinal de venda, mas invalidou. Então, sinal de alta na NIR. No diário, indo para baixo. Só que o preço porrando para cima. Detalhe que tem uma divergência aqui. Esse histograma fez um topo menor que esse. E o preço subiu. Então, um pouco só de cuidado aqui. Ela pode estar tentando chegar no ponto que estava e falhar, então, nos $2, por exemplo. Então, só um pouco de cuidado, tá? Não percam dinheiro aqui com moedinhas que podem devolver demais de um dia para o outro, tá? 2 horas subindo, maravilhoso, tá lindo, cara, tá maravilhoso, tá? Sinal de alta nela ainda mantido. Só muito cuidado, tá? Olho nesses histogramas aqui nos tempos menores e ver quando eles começarem a virar para baixo. Eu não pensaria muito antes de vender, tá? Obviamente, olho também no resto do mercado, nas outras altcoins, no Bitcoin. Astar, no 3 dias, alta infinita. No semanal, alta infinita. No diário, subindo, recuperando. Essa aqui tá mais legalzinha. Aqui tá mostrando um pouco mais de força do que eu vi nas outras altcoins, que nem a Matic, por exemplo. Então ela tá formando uma tentativa de recuperação e tá chegando num ponto que parece ser uma resistência, tá? Então ela teria que furar aqui os 7 centavos pra gente ficar um pouco mais confiante nela, tá? A princípio, a alta infinita aqui só tá chegando nessa zona de resistência. Eu deixaria furar aqui para daí sim comprar com um pouco mais de confiança nela, tá? Então, Astar, alta infinita, sinal de compra em vários tempos gráficos maiores, aí dá mais graça e mais confiança. Vamos lá. Atom dando, o Cosmos no caso, né? Dando o sinal de venda ainda no 3 dias, no semanal já foi embora o sinal de venda. Lembrando que tudo está em informação, então isso pode mudar. Hoje o sinal de venda que desapareceu do semanal pode reaparecer amanhã se o mercado der uma corrigida de volta, tá? Então por isso que eu só sempre reitero a questão de ter cautela. Então no diário está voltando, tá bom? Tá tentando então estourar essa tampinha aqui, né? De $9,05. Como é que tá essa situação? Parece que está numa espécie de resistência aqui também. E no 2 horas ele segue
criando o seu caminho para o alto e ao infinito. E no de 1 hora também. Mas ele está nessa região aqui. Eu gostaria de ver, então, 9,10, 9,12, e daí sim entrar nela, se for o caso de tentar aportar nisso aqui, tá? Porque pode ser que esteja chegando numa região de resistência aqui e corrija de volta. Cuidado. É muito bonito falar que tudo sobe depois que subiu, né? É por isso que eu falo sempre, agora que subiu, cuidado, porque o mercado está assim. Ele está dando o sinal depois que o movimento já aconteceu. Aí quando vê, ele já está fazendo o contrário. Ele está indo para todos os lados ultimamente. Então isso aqui é muita volatilidade, cuidado. Ave subindo. Aqui estão querendo cancelar o voo da Ave no 3 dias. O bom de ver esse histograma da Ave é que no 3 dias ele está formando um arco para cima aqui. Ele está querendo, então, formar uma espécie de fundo. Vamos ver como é que está o diário. Ele está subindo, mas começando a perder força. E no 12 horas também está perdendo força nessa região aqui. Cara, 8 horas começando a fraquejar, 4 horas começando a mostrar sinal de venda para mim, histograma andando para baixo e o preço lateralizando. Em geral, isso aqui no 4 horas é a indicação de que pode corrigir, tá? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, por exemplo. O preço começou a andar... Aqui ele já estava corrigindo, aqui também. Aqui ele não corrigiu e subiu. Aqui ele corrigiu um pouquinho. Aqui sim a gente tem um processo de lateralização de preço, onde a correção apareceu depois. Tá? Então, um pouco de cuidado só, porque está parecendo que pode fazer um movimento similar. Tá? GMX está vindo com tudo de volta para cima, aparentemente. No 3 dias eu sigo com o sinal de venda. Vamos ver. Que está sendo engolido, tá? Esse histograma aqui já está começando a ficar da altura do anterior. Então isso aqui já está bem mais interessante. O semanal está subindo. Então, está mais bonito aqui. Está mostrando mais força no diário também. Está renovando máximas. Isso aqui que eu gosto de ver, tá? Muitas outras altcoins que eu mostrei há pouco tempo atrás, elas estavam subindo, mas não estavam renovando as máximas aqui do dia 20, por exemplo. Aqui já está passando para cima. Então... aqui tem mais força, aqui eu já acho mais bonito, tá? Então aqui pra mim já tá mais legal. Então 4 horas subindo, 2 horas começando a lateralizar e 1 hora tentando recuperar, tentando o histograma descer, mas não tá conseguindo. Então o preço tem mais força de compra nesse cara aqui. GMX, então, conseguiu, né, romper aqui a resistência ali dos 53 dólares. Talvez continue subindo, tá? Talvez continue subindo. Tá mais legal. A Uniswap resolveu sair do planeta Terra e vir para a Lua. Simplesmente estava mostrando um sinal de venda e porrou 25% de alta num dia. Não sei que diabo que aconteceu com ela aqui. 25%, 27% já. Então, cara, invalidou todo e qualquer sinal que eu enxerguei que era de venda aqui. Foi tudo pro saco. No diário eu tava querendo então talvez dar uma corrigida aqui um pouco, devolver essa alta toda, porque foi forte o troço, tá? No 8 horas está formando então um sinal de venda aos poucos, e no de 4 horas também, aquele padrão que eu falei, histograma indo para baixo, preço lateralizando. Se ele não começar a renovar as máximas aqui, 6.3, 6,40, aí acredito que pode dar uma corrigida, né? Eu não gosto de chutar preço, tá? Mas talvez aqui 5,70, talvez corrija alguma coisa nesse sentido, assim. Olho nos tempos menores, né? Porque se aqui começar a voltar, aí vai começar a invalidar. Então, se a gente vê um sinal num tempo gráfico que nem o de 4 horas, mas se a gente está vendo e a gente começa a enxergar alta no 2 horas, e no de 1 hora, e no de 30 minutos, aí quer dizer que o mercado tende a recuperar e voltar a subir. E aquele sinal de venda no 4 horas desaparece. Aqui no 30 minutos está começando a mostrar um pouco de fraqueza, então pode ser que a Uniswap corrija mais. Tá? Lateralizando e o preço está no detalhe aqui. Então, a princípio, cuidado. E a Lido é alta infinita. No 3 dias não tem sinal de venda. No 3 dias não tem sinal de venda nenhum.
no semanal também. Isso aqui é muito bom, cara, de ver, é sinal de muita força. A gente só vê aqui que tá chegando nessa região onde o preço já esteve, que é 2,66. Cara, a princípio vai estourar isso aqui e vai seguir subindo, tá? Não tem sinal de venda, não tá fraco. Tá tudo muito bonito, tá? Só na resistência agora, esperamos que estoure para cima, tá? Como é resistência, a gente pode enxergar uma leve correção aqui. No de 1 hora, então, ele tá aqui com o histograma imprimindo uma barra menor, mas isso aqui é barra informação, não tem nem como considerar. No 30 minutos, sim, a gente está enxergando uma barriguinha aqui e outra ficando menor enquanto o preço subir, uma divergência. Pode ser que volte aqui para o 2,40. Pode ser, tá? Difícil dizer. Ethereum continua no preço que estava quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui. 2.100 e poucos. E no 30 minutos, tava querendo corrigir. Aquele também tentou corrigir um pouco, mas já está recuperando. Então, vamos ver, tá? Minha opinião ainda é que isso aqui tem chance de ser o topo do dia, tá? Pro Ethereum. Vamos ver. Se romper, ótimo. Aí é alta infinita, vamos todo mundo ficar rico. Quer dizer, vocês ficam ricos. Eu que estou de fora, eu vou ficar olhando vocês ficar ricos, comemorando com essa cara. Vamos lá. E voltando então pro Bitica. Bitica no 15 minutos estourando para cima. Eu só notei uma coisa aqui, que o volume começou a cair, né? Então ele estourou aqui os 38 mil e começou a perder o volume. Vamos ver se ele recupera. Essa história do volume também é foda nos tempos menores, né? Porque aqui aconteceu volume, caiu o volume, o volume veio e levou tudo pro alto. Então, lindo e maravilhoso. Bitcoin, por enquanto, só sinal de alta no intraday. Tá? Muito bonito. Histogramas com aceleração no 2 horas, no 4 horas também, no 8 horas também e no 12 horas, começando então a subir com aceleração. Rompeu então finalmente essa resistência aqui. Agora é aguardar para ver o que acontece nos próximos dias. Lembrando que a volatilidade pode reaparecer, como aconteceu aqui e aqui, né? Então subiu pra cacete, corrige. Vamos ver o que vai acontecer. Por isso que eu tenho só medo um pouco de sair comprando assim tão de largada agora, ou recomprando no meu caso, porque quando isso aqui aparece para mim é sinal de mais volatilidade. Então a gente pode enxergar sim preço subindo, mas quando vê acontece uma correção mais forte no outro dia, tá? Ou algumas horas depois. Então por enquanto eu sigo com né, na calma e na elegância, vendo tudo subir, todo mundo celebrando com essa cara aqui. Agora provavelmente já devem estar me zoando no Twitter a full. Sintam-se à vontade, tá? Podem me zoar. Faz parte. Lindo e maravilhoso, tá? Se isso aqui começar a voltar para cima, que nem aconteceu aqui, a gente começa a ficar mais confiante. Quanto mais barras no histograma de 3 dias começarem a subir, melhor, tá? Então, aproveitem a alta infinita. Mas cuidado, tá? Para não esquecer que o mercado é muito volátil e enquanto esse histograma está indo para baixo, a volatilidade tende a ser alta, que é o que aconteceu aqui. Então, cuidado, tá? Protejam seus traseiros também, não esqueçam. Isso aqui pode não subir tão rápido e ao infinito como todo mundo quer. A princípio está começando, né? Então a retomar um movimento de alta, mas cuidado, tá? O S&P 500 aqui segue aquele sinal de queda. Então isso aqui é o que tá me levando a acreditar que pode ser que arraste o mercado de risco um pouco para baixo de novo. Se eu não me engano, o ouro, gold, já está renovando máximas. Isso aqui é uma sinalização de aversão a risco. Chegou nos $2.000 e começou a corrigir. Tá? Ele estava valendo $2.000 antes, antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui. Tá? Então só um pouco de cuidado. Tem começando a aparecer aversão a risco por causa do ouro subindo. Isso aqui é uma indicação de que a gente pode ter uma surpresa ainda, tá? Não descarto possibilidade de surpresa. Se não acontecer, ótimo, vou recomprar mais caro e seguir o baile junto com vocês em direção à lua. Um abraço para todo mundo e bom final de semana.